Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com grandes amigos no Centro Espiritualista Amor e Luz, no qual nós vamos conversar diversos assuntos dentro da espiritualidade, né? Eles são dois médiuns, só que antes de a gente começar a falar sobre a casa, como é que surgiu e tudo mais, e os assuntos na espiritualidade, eles vão se apresentar, falar um pouquinho deles, né? Da história deles com a espiritualidade, para a gente poder introduzir dentro desse assunto de hoje, né? Então, por favor, Itamar. Olá pessoal, meu nome é Itamar, eu estou aqui trabalhador do Centro Espiritualista Amor e Luz e responsável pela casa na parte da direção, né? E em alguns trabalhos que a gente desenvolve aqui de forma ampla e coletiva. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo e vamos trocar a ideia aí para a gente poder levar para vocês algumas informações que a gente recebe da espiritualidade e que a gente implementa aqui no Centro Espiritualista Amor e Luz. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Álvaro, também sou trabalhador do Centro Espiritualista Amor e Luz. Já estamos nesse caminho já há bastante tempo, né? Fomos colegas do Ângelo em outra casa, nos conhecemos já há algum tempo, temos um período de caminhada juntos na parte da espiritualidade e é um grande prazer estar aqui junto com o Ângelo, né, para nós bater esse bate-papo, né, e procurar desenvolver, né, os assuntos sobre espiritualidade. Tá, então, para a gente começar essa conversa aqui, que vai ser bem interessante, né? Eu sei que a casa não tem muitos anos, tá? Já tem alguns anos, tá? Tem bastante frequentadores, mas não tem muitos anos ainda. Então, eu queria que vocês falassem para nós, explicassem como é que surgiu a abertura da casa, né? Como é que acontece essa história? Porque orientação. Mas tem que ter uma orientação da espiritualidade, né? Porque os médiuns, eles trabalham com a espiritualidade. Então, não se abre uma casa sem um aval espiritual. Então, seria bacana vocês falarem como é que surgiu a casa, né? Como é que surgiu a ideia e como é que as coisas foram acontecendo. Muito bem, Ângelo. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque nós somos dissidentes de uma outra casa e acabamos recebendo a orientação de criar um espaço voltado a um trabalho que foi desenvolvido nesta outra casa, que a gente chama de pronto-socorro coletivo, né? Baseado nas técnicas da apometria. Então a gente acabou recebendo a orientação da espiritualidade, que nós saíssemos da casa em que a gente estava trabalhando e criasse uma casa que já estava materializada, já estava no plano astral há 5 meses e meio. Olha a determinação, né? O detalhe, né? 5 meses e meio, a casa já estava pronta no plano astral. Para quem não conhece o que é plano astral, né? É a 4ª dimensão, é a dimensão espiritual. Toda a contraparte física, existe uma contraparte astral, mas a gente pode desenvolver isso mais adiante. Então essa casa já estava pronta no astral há 5 meses e meio. Então a gente recebeu a orientação de sair da casa que a gente estava e criar o Centro Espiritualista Amor e Luz. Recebemos uma mensagem através da psicofonia e outra através da psicografia. E para o grupo, né? E aí acabamos no dia 25 de abril de 2017, recebemos essa orientação. No dia 28, encontramos essa casa que nós temos aqui hoje, no bairro Medianeira, na rua Antônio Carlos Lopes. E no dia 2, fizemos uma reunião aqui para ver a nossa condição financeira, né? Porque a materialidade exige, né? Que a gente tenha uma condição financeira. No dia 7, reunimos com a proprietária, fizemos uma proposta, eu diria até indecente para ela, oferecemos a metade do aluguel que ela estava pedindo, né? E que a gente ia ajustando conforme a casa ia crescendo. Ela, para nossa surpresa, aceitou a proposta, nos deu 2 meses de isenção, para que a gente pudesse se acomodar, né? E todos felizes, né? Porque a gente estava do dia 25 até o dia 7 de maio, nós estávamos angustiados, né? E como é que vamos fazer? Porque nós tínhamos um trabalho na outra casa,
com mais de 80 médios, 88 médios precisamente, né? E um atendimento semanal de mais de 120 pessoas. Então era uma responsabilidade muito grande perante a espiritualidade, perante os médios e perante a comunidade, acabar com um trabalho assim de uma hora para outra, sem saber para onde é que a gente ia ir. Então essa era uma preocupação nossa, né? E acabamos encontrando essa casa e no dia 11, fecha hoje, dia 11 de maio, nós já estávamos com a chave da casa na mão. No dia 13 de maio, num sábado, nós assentamos a casa aqui. Então, pessoal, a espiritualidade conduziu todo este processo de criação da casa, né, do Centro Espiritualista Amor e Luz. E foi uma coisa muito emocionante, né, essa construção do Centro Espiritualista Amor e Luz, que nós temos que cuidar com muito carinho. Tá, então olha que eu vou fazer uma reconstituição dos fatos, porque olha que essa história é incrível, né? Ele passou rapidamente aqui, mas vamos a gente poder assimilar melhor tudo que foi passado aqui, porque já foi um monte de coisa, né? Mas olha só, geralmente quem nunca trabalhou em casa espírita, espiritualista, seja de que religião, tem a impressão que é tudo anjinho, né? Que não tem discussão, né? Que tá todo mundo rezando e tá todo mundo zen, mas não é assim, né? É difícil, qualquer ambiente humano, tá? Nós somos seres em evolução. Então, qualquer ambiente humano, e dentro da espiritualidade é a mesma coisa, não é fácil lidar com os egos, com os conhecimentos, né? E numa casa espiritualista, que abrange mais espíritos querendo ajudar e também mais ataques dos espíritos negativos, então não é fácil conciliar tudo isso. Então, o que o Itamar estava falando, que eles tinham um trabalho lá bacana numa outra casa, e aí esse trabalho começou a ter mais frequentadores, né? E aí eles trocaram de dia, tinha um dia X, foram para o dia Y. E aí as pessoas que iam no dia que eles estavam nesse trabalho, foram todos para o novo dia que eles estavam trabalhando. Então olha que interessante. Mas uma coisa, Itamar, que eu achei bacana, tu falaste aí duas maneiras de ter recebido a orientação da espiritualidade para abrir uma nova casa. Como é que foi? Uma foi escrita? A primeira foi através da psicofonia, né? Porque a gente estava com muita dúvida, né? Em relação ao destino desse trabalho, né? Porque quando a gente lida com pessoas, como o Ângelo está colocando, é difícil lidar com pessoas em qualquer ambiente, mesmo no ambiente espiritualista. Porque cada um de nós tem as suas formas de ver as coisas, poderia dizer até as suas crenças, né? As suas crenças que nos limitam. Então, se a gente não estiver aberto a novas informações, a gente vai ficar fechado dentro de um espaço de conhecimento, né? Dentro de uma zona de conforto e não vai se abrir para outras coisas de vanguarda, né? E o nosso trabalho geralmente ele sempre foi de vanguarda, né? Porque a gente sempre esteve aberto a todas as possibilidades de trabalho junto à espiritualidade, seguindo as orientações da espiritualidade. Nada pessoal, não é uma coisa que eu quis fazer ou o Álvaro quis fazer. Não, isso aí a gente vai seguindo a orientação deles e eles vão nos orientando o norte, né, dos trabalhos espirituais que a gente vai desenvolver. Então, isso acontece, né, com as pessoas de terem... Mas a pergunta que tu fez, eu me esqueci. Qual é a pergunta? Uma foi por escrita. Uma foi psicofonia, né? Através da psicofonia, de uma médium, né? Que também recebeu muitas informações. Ou seja, ela só escutou. Ela transmitiu, né? E essa foi direcionada para mim, né? Porque, na verdade, estou diretor do departamento de pronto-socorro, que é o Desobsessão, e eu era a pessoa que o pessoal cobrava, né? Que a gente saísse de uma outra casa, porque também veio informações de outras fontes que nós iríamos sair daquela casa, né? Então a gente vai juntando essas informações e vai construindo um norte para a gente seguir. E então eles me cobravam muito, vamos sair, o corpo mediúnico, né? E eu dizia, eu não posso fazer esse corte, né? Eu preciso do respaldo da espiritualidade para fazer isso. E aí numa reunião a gente teve essa orientação. E aí foi onde eu comecei a verificar, né, definir, sair da casa, né, e construir e criar esse espaço aqui. E a outra foi no dia 26, através da psicografia para todos os médiuns, né, a gente divulgou para todos os médiuns, aí sim, com mais detalhe, né, sobre a formação da casa, né. Olha que legal, pessoal. Então, assim,
não cai um pergaminho do céu, mesmo para um médium, mesmo que ele tenha 20, 30, 40 anos de experiência, não cai um pergaminho assim dizendo, olha, vai para casa tal, no endereço tal, tirando raras exceções, né? Então vem mensagens, vem sinais, tá? E aí daqui a pouco uma pessoa fala, e daqui a pouco libera uma casa em outro lugar, e aí o médium tem que juntar essas peças para poder identificar, né, o que a espiritualidade está querendo. Porque se caísse um pergaminho do céu escrito, a gente não teria muito mérito, a gente simplesmente só seria um robô mandado. Não, a gente tem que estar equilibrado para poder receber as mensagens e entender o que a espiritualidade está querendo. Então, juntando a mensagem de dois médiuns mais alguns sinais, eles perceberam que teriam que sair da casa lá, porque o clima lá já não estava legal, né? E se o clima é egrégora não está legal, até quem está sendo atendido também pode sofrer, não dano, mas pode sofrer... Não, essa parte não ficou legal. Depois a gente corta isso aqui. Não é um atendimento adequado. Mas até para quem está sendo atendido pode não estar tendo um atendimento adequado, né? Então é muito importante ter essa percepção e, se tiver que mudar, partir para a mudança, né? Porque daí quando se fecha uma porta, abrem outras, tá? E aí sim, do jeito que o Itamar estava falando agora, ele saiu da casa e as peças foram se encaixando, né? E foram abrindo oportunidades até que chegaram a uma casa. E essa casa aqui é muito legal, é que vocês não estão vendo a vista aqui. Depois eu até vou mostrar para vocês a obra, a janela, e mostro. Mas aqui é um lugar assim que tem tudo a ver com espiritualidade, tá? Ela é uma casa bem alta, com vista assim bem ampla, né? Então tem uma natureza na casa também. Então tem tudo a ver com a espiritualidade, e a espiritualidade conduziu eles até esse local. Então o Itamar falou até que já estava no astral, né? Então lá já estava projetado lá e desceu para o físico, modo de dizer, né? Então eles estavam lá numa outra casa e foram orientados pela espiritualidade a trocar de casa, e aí chegaram nessa aqui. E hoje como é que funciona o trabalho? Né? Quais são os trabalhos que a casa tem? Qual é a diferença entre eles, né? Ou quais são as entidades? Como é que funciona a espiritualidade? Então, hoje o trabalho principal da casa, né? Que foi o trabalho que a gente foi construída essa casa em função do nosso trabalho de pronto-socorro coletivo, né? O que é o pronto-socorro coletivo? O pronto-socorro coletivo é um trabalho de desobsessão, né? Onde nós atuamos com técnicas da apometria e com as leis da apometria, né? Porque a apometria não é uma técnica, são leis que a gente utiliza, né? E a maioria dos trabalhos, se não todos os trabalhos, eles utilizam leis apométricas, né? Se não todas, algumas leis apométricas são utilizadas. Mas isso é um outro assunto que a gente pode abordar mais tarde. Então esse trabalho de pronto-socorro coletivo, ele foi se formando, né? Foi se estruturando há mais de 10 anos. Na outra casa já foi se estruturando lá. E hoje a gente trouxe esse trabalho para cá. E é um trabalho que nós atuamos nos processos obsessivos, situações de vidas passadas, retiradas de dispositivos. Que mais, Álvaro? Basicamente isso, né? E assim, é uma coisa bastante interessante com relação ao pronto-socorro coletivo, porque eu acho que não conheço outra casa que tem esse tipo de trabalho, pelo menos no mesmo tempo que nós, né? Isso aí veio de uma necessidade da espiritualidade em atender cada vez mais pessoas, né? Porque nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária, né? Onde as energias estão mais agitadas, né? E isso influi no psicomental das pessoas, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão buscando socorro, né, nesse tipo de trabalho. É lógico que a gente tem também atendimento individual, só que no atendimento individual a gente consegue atender no máximo 3 pessoas numa noite, né? Enquanto que no atendimento coletivo a gente consegue atender 30 pessoas, 30, 40 pessoas atualmente presenciais, e mais uma infinidade a nível online,
que isso aí foi uma herança da pandemia, né, que nos forçou também a nos socorrer através dessa ferramenta, né, que tantos já estão usando, né, então também orientado pela espiritualidade. No início nós com receio, né, que nunca tínhamos feito esse tipo de trabalho à distância, né, online, né, e só que assim nós fomos vendo que começou a dar resultados. As pessoas, mesmo não estando presentes aqui na casa, elas relatavam que fazia bem para elas aquele atendimento mesmo online, né? Então a casa foi crescendo, a gente consegue atender um número muito grande de irmãos, né? E uma coisa importante, quando a gente fala em atender os irmãos, a gente não faz diferenciação entre encarnados e desencarnados, né? Se a gente atende, vamos dizer, 100 encarnados numa noite, a quantidade de irmãos desencarnados que a gente atende naquele mesmo momento, não sei nem quantificar, mas é 1.000, 10.000, não sei, mas é muito grande. Tá? Então, assim, esse trabalho está ajudando a espiritualidade, inclusive, a fazer essa limpeza na psicosfera, essa limpeza no plano astral. Né? Porque o nosso planeta só vai conseguir elevar o seu padrão vibratório, né, para esse período de transição, para se tornar um planeta melhor, né, no momento em que o nosso plano astral também já estiver mais limpo. Né? Então, tudo está interligado. Tá, e uma coisa legal que eu acho que o Álvaro falou agora, seria interessante perguntar quando que é caso de pronto-socorro coletivo e quando que é caso de pronto-socorro individual, que é só 3, né? Sim, normalmente a porta de entrada para as pessoas é através do coletivo, tá? E através dos atendimentos que são feitos no coletivo, porque daí nós temos 3 grupos que trabalham 3 vezes por semana, né? Nós temos essas opções para as pessoas poderem vir durante a semana, né? São atendidos, são tratados e são avaliados, né? Então, quando se observa que são casos mais graves, né? Que precisa ir mais fundo no tratamento, daí sim é encaminhado para o pronto-socorro individual, tá? Sendo que dentro disso, a gente observa também que as técnicas do pronto-socorro coletivo estão avançando tanto que também a gente tem que conseguir se aprofundar também mais nessas pessoas que vêm aqui receber ajuda, né? Então, assim, não está havendo tanta necessidade assim, de um número muito grande de pessoas para serem encaminhadas para o pronto-socorro individual, porque, vamos dizer assim, 90%, 95% delas estão conseguindo encontrar a solução dos seus problemas no coletivo. Tá. Então, pessoal, digamos assim que problemas espirituais não tão complexos podem ser já resolvidos na primeira leva, né? Que seria o pronto-socorro coletivo. Mas se for um caso assim mais complicado, aí tem que ser um trabalho mais personalizado, aí seria o pronto-socorro individual, que no máximo até 3 pessoas, é isso? Isso, exatamente. Tá, bacana. Outra coisa que eles falaram aqui, que eles trabalham é a apometria. Esse é um assunto assim que é muito tabu, né? E está em alta hoje em dia, na espiritualidade, mas se fala de tudo, né? Então esse é um assunto legal da gente esclarecer, porque eu já ouvi falar assim, em mais de um lugar, que a apometria é pegar um espírito à força, arrancar da pessoa, né? Uma espécie de prisão e despachar para outro lugar. Mas não é bem assim, né? Então, acho que vocês podem nos esclarecer essa questão de como é que funciona a apometria no astral, né? Sim, Ângelo. Uma coisa assim, existem alguns conceitos que a gente precisa assim, deixar bem claros, né? Nós aqui, quando falamos em espíritos obsessores, nós não catalogamos eles como espíritos maus ou ruins, né? Nós consideramos como irmãos doentes, que estão enfermos, né? Então, como toda pessoa, como todo ser que está enfermo ou doente, ele precisa de tratamento, né? Precisa de amor, né? Então, o que nós fazemos aqui, claro, nós utilizamos as leis da apometria em forma de técnicas que nós recebemos da espiritualidade, né? E, então, assim,
nós ajudamos aquela pessoa encarnada que está ali com os problemas, mas ajudamos muito mais, talvez, os espíritos que estão, às vezes, obsidiando aquela pessoa, né? Porque eles são seres que estão enfermos, que eles estão, vamos dizer assim, inconscientes do seu ser, né? E todos eles são encaminhados para hospitais no plano astral, né? Que vamos dizer assim, que são hospitais que... Vamos dizer que tem um convênio com nós, não sei se é a palavra mais adequada, né? Mas são hospitais que trabalham com nós. Eu acho que poderia dizer que estão ligados à egrégora do Centro Espiritualista Amor e Luz. Né? A egrégora, né? Isso. Estão ligados à nossa egrégora aqui. Exatamente. Né? Então, esses seres, eles não são arrancados ou jogados para qualquer lugar, né? Eles são seres irmãos nossos também, né? E então eles recebem essa ajuda, esse atendimento, né? Onde a gente com as técnicas a gente consegue encaminhá-los para esses hospitais para tratamento. Outra coisa, agregando ao que o Álvaro está colocando, não é só simplesmente a técnica, né? A técnica por a técnica. Todo o trabalho que é feito, né? E a gente já no nosso curso de pronto-socorro espiritual que a gente faz, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha com a energia do amor, né? Energia de Mãe Maria, energia de Cristo, porque se nós não estivermos trabalhados e vinculados a essa nova energia que está vibrando no planeta, que é a energia de Aquários, né? Que é a energia do amor, a gente pode ver isso pelas crianças que estão vindo aí, é outro assunto interessante. Então, nós trabalhamos com esta energia do amor. Então, a primeira forma que a gente faz para encaminhar um irmão é envolver numa bolha rosa, energia do amor e da verdade. Então, o tratamento do irmão, ele começa a partir da energia do amor, porque a gente sabe que esses irmãos, como o Álvaro bem colocou, eles estão perdidos. Eles não são maus, porque eles têm a chama crística dentro deles. A gente não tem esse conceito de espírito mau. Não existe espírito mau. Existe espírito ignorante das suas ações, existem espíritos perdidos no plano astral, né, e dominados por quem comanda o plano astral, né? Existem esses irmãos em estado deplorável a situação deles. Então, nós, dentro dos nossos trabalhos, nós temos a condição, pelas técnicas, pelas leis da apometria, pela física quântica, pela geometria sagrada, pela cromoterapia, né? Pela energia das estrelas, nós temos condições de não só encaminhar esses irmãos, mas além de encaminhar esses irmãos, tratá-los. O que é tratar um irmão no plano espírito, no plano astral? Normalmente, pessoal, imagine como é que as pessoas desencarnam. A pessoa que desencarna aqui, ela vai para o plano astral, da mesma forma como desencarnou aqui. Muitas vezes doentes, muitas vezes perdendo membros, né? Dependendo do tipo de desencarne, é bem traumático. Nós, enquanto médiuns encarnados, nós temos um potencial muito grande no nosso corpo físico, junto com a espiritualidade, junto com o magnetismo, junto com as energias dos irmãos que trabalham conosco, energias cósmicas, energias da natureza e todas as energias que são trabalhadas, nós temos condições de reconstituir os corpos desses irmãos. Não só encaminhar, mas a gente lava o corpo, coloca a roupa, reconstitui os membros que estão faltando e colocamos roupas limpas nesses irmãos e encaminhamos esses irmãos para os locais de orientação e de hospitais, né? Já tratados. Essa é a grande diferença do tratamento convencional dos espíritos. Por quê? Porque o trabalho que a gente faz aqui era o trabalho que eles fariam lá com muito menos energia, com muito menos magnetismo. Então a gente tem essa condição simples e fácil de fazer esse trabalho para esses irmãos que a gente chama de obsessores, entre aspas, mas muitas vezes são irmãos perdidos e escravizados no plano astral. A gente falou, pode falar. Não, é só completando o que Tamara está colocando, que nós fazemos uma mediunidade de parceria com os espíritos, né? Então, assim, não os espíritos trabalham para nós ou nós trabalhamos para os espíritos, é um trabalho de parceria, na realidade. Porque, assim, muitos desses socorros, talvez os espíritos pudessem fazer sem a nossa colaboração, a nossa presença. Mas nós temos uma qualidade, um pré-requisito que os espíritos de luz não têm,
que é a produção de ectoplasma, né, pelo corpo físico, né? E isso é o combustível, é o que permite que a própria espiritualidade, através do nosso ectoplasma, consiga atuar fazendo essa recuperação de corpo astral desses seres que estão doentes, né? Então, assim, não existe assim uma preponderância de importância um mais do que o outro, né? Os dois lados têm uma importância, né? E são necessários para que esse tipo de trabalho ocorra. Tá, falaram um monte de coisa aqui que eu vou tentar puxar, tá? Mas assim, eles falaram aqui 10 livros, tá? Um monte de coisa aqui. Então vamos puxar porque, claro, eu já estou ambientado, já trabalhei com eles, alguma coisa eu já conheço, mas quem nunca trabalhou com isso deve estar achando, nossa, quanta informação. Então olha o que ele disse ali que é interessante. Ele falou que eles têm uma espécie como se fosse um convênio com um hospital espiritual, digamos assim. Então, porque tem cidades espirituais, né? Até quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, assiste o filme ou lê o livro do Nosso Lar, do Chico Xavier, lá mostra as cidades espirituais, tem várias em cima do Brasil, né? Então, eles estavam falando aqui que eles têm convênio, digamos assim, se é que dá para usar essa palavra, com uma cidade espiritual que tem um hospital espiritual. E aí tem esse envio, né, desses espíritos que o mal deles é temporário, né? Esse negócio de que um ser nasceu para fazer o mal para sempre, isso não existe, né? Então, se tem um espírito fazendo o mal, é temporário, ele não vai fazer o mal para sempre, né? Então, eles têm esse convênio, essa parceria com um hospital do mundo astral e esses espíritos são encaminhados para lá, tá? Então, pessoal, no plano astral tem, não me lembro de cabeça, tá? Mas a última vez que eu li sobre o assunto, só no Brasil tinha umas 30 cidades espirituais, né? E tem hospitais, né? Então não é só um hospitalzinho, né? Então vai da necessidade, quem pode atender e outras variáveis, né? Então os espíritos aqui que eles tratam, eles são encaminhados para hospitais, né? Nem vou puxar o assunto de nave aqui, nave hospital, porque daí isso aqui fica para uma próxima oportunidade, né? Senão vamos ficar só no hospital aqui hoje. Tá? E outra coisa legal que eu achei que eles falaram aqui agora, tá? Nós temos 7 corpos, tá? Esse aqui é o físico, tá? E tem mais 6, né? E o corpo, qualquer coisa vocês me corrigem, pessoal, vocês estão mais por dentro disso, mas o corpo físico do pretérico, eles são específicos de quem está encarnado, tá? Fora esses dois, o pessoal que está desencarnado, que está obsidiando, eles não têm o corpo físico e não têm o do pretérico, que é uma cópia do corpo físico, né? Então eles têm o corpo astral. Então o Itamar comentou ali que esses espíritos de quem está obsidiando, ele pode estar deformado, ele pode estar sem um pedaço, né? Então, como é que seria isso, Itamar? Vamos supor que o espírito foi atropelado e perdeu uma perna no físico, quando estava encarnado. Ele desencarna faltando essa perna, né, no modo de obsediador? Normalmente, nós, enquanto encarnados, né, nós lesamos muito o corpo físico. E, através do corpo físico, lesamos o corpo astral. Né? Então a gente acaba lesando o corpo astral, ele fica lesado não só por acidente, mas também por energias que nós vamos produzindo, né? E assimilando no corpo físico. Então isso chega a um ponto em que lesa o corpo astral. Mas o Álvaro pode falar melhor sobre isso. É que na realidade assim, o nosso pensamento é a mola mestra de tudo isso, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, quando nossos pensamentos são negativos, nós vibramos numa energia bastante baixa, né? O nosso padrão energético baixa tanto, né? Que vai atrair doenças, né? E vai atrair também situações que nos levam a nos complicar cada vez mais. Associações também com seres que vibram mais ou menos nessa mesma vibração baixa, né? Uma vibração baixa, né? Então, assim, uma das facetas da nossa casa, Ângelo, não é só dar ênfase a um trabalho mediúnico em si, né? Nós temos aqui na casa uma dos nossos pilares é o autoconhecimento, tá? Então, assim, tanto para as pessoas que vêm aqui receber a ajuda, né? Até para não estarem toda hora tendo que vir aqui, né? O que o autoconhecimento faz? Ele faz com que a pessoa se conheça, né? E comece a buscar um propósito, descobrir o seu propósito de vida, né? Descobrir que ele é muito mais do que aquela personalidade num corpo físico, né? Ela é um ser de luz,
né? Então, quando ela começa a se perceber disso, ela começa a fazer parte do todo, da unidade, né? Porque enquanto nós somos muito ego, muito persona, nós estamos separados da unidade. Por isso, de todos esses problemas, né? Os nossos males, por isso que existem os obsessores. Quem são os obsessores? Somos nós, no futuro talvez, né? Então, assim, a nossa casa tem essa preocupação, inclusive com os trabalhadores do nosso autoconhecimento, né? Porque melhores trabalhadores vão entregar maior qualidade no trabalho, né? Então, assim, isso que talvez faça com que a nossa casa tenha alguns elementos que tragam a qualidade para o trabalho como um todo, né? E que faz com que, assim, a gente tenha observado que cada vez mais falanges de espíritos de luz têm vindo para trabalhar aqui nessa casa. Tá. Pessoal, olha que legal, né? Então, o que ele está falando aqui? Que o autoconhecimento é muito importante, porque o autoconhecimento faz com que a gente possa nos entender melhor, né? E assim não precisar toda hora ir lá na casa espírita, né? Claro que eles vão estar sempre com as portas abertas para atender, né? Mas se a gente puder fazer alguns procedimentos sozinhos, né? E poder ter uma conduta melhor e se melhorar, talvez a gente não precise toda hora na casa espírita. E também, e não é só os frequentadores, mas também os trabalhadores, também tem que se manter estudando e atualizando, né? Porque o conhecimento é infinito, a gente nunca sabe tudo, né? Então eles têm esse cuidado de instruir os frequentadores e os próprios trabalhadores, né? E porque não é só conhecimento, tem que também ter boa vontade, e não é só boa vontade, tem que ter o conhecimento, né? Então tem que equilibrar essas duas coisas, né? O amor, a boa vontade de ajudar as pessoas, para quem é trabalhador, e também o conhecimento para melhorar a qualidade do que está sendo entregado. Então tudo isso aí tem que ser levado em equilíbrio, em harmonia, né? Para que cada vez o trabalho evolua, né? Então o trabalho que eles fazem aqui, eles que são universalistas, não é uma coisa fixa, é uma coisa que vai sendo aprimorado, né? E na medida que se expande a consciência, com certeza a espiritualidade consegue trazer novos recursos, né? Para que aqueles médium possam trabalhar e aplicar no trabalho, né? Então, pessoal, vocês foram recebendo várias ferramentas, digamos assim. Eu queria voltar só à questão da pergunta que tu fez, né? Como é que se faz essa reconstituição, né, no corpo astral daquele espírito que chega aqui mutilado, né? Nós recebemos uma técnica, né? A gente tem, e é bem simples, pessoal. A gente pensa que uma coisa assim do outro mundo, não é. É uma coisa bem simples. As pessoas ficam achando que é uma coisa muito, né? Não, pessoal, nós temos quando a gente observa, né? Quando a gente vai tratar os irmãos desencarnados que estão acompanhando os encarnados, a primeira coisa que a gente faz é envolver cada um dos irmãos numa bolha rosa. Uma bolha rosa com a energia do amor e da verdade. É a energia vinculada à Mãe Maria. É a energia de Mãe Maria, né? A gente tem esse arquétipo, né? Mãe Maria, Jesus. Então a gente usa essas energias para trabalhar com esses irmãos. No momento em que tu coloca um irmão dentro de uma bolha rosa, com a energia do amor, não no mental, mas a energia saindo do teu cardíaco, envolvendo esse irmão com essa energia amorosa, é tudo o que ele quer. A gente tem uma frase que a gente diz assim: contra a energia do amor não tem defesa. A gente tem experiências de trabalhos que a gente fez aqui que foi resolvido com a energia do amor. Com a energia do amor. Então, no momento que tu coloca um irmão dentro de uma bolha rosa, tu lava os corpos dele, a gente tem projeta no astral determinadas substâncias, né? Utilizando todo o ectoplasma, lava os corpos. Um preto velho trouxe através do Álvaro, ele trouxe uma técnica que se chama trazer a matriz. Agora eu não esqueci. Matriz energética. Matriz energética. Quando eu estou no trabalho não tem erro, mas quando a gente está fora do trabalho a gente esquece, né? A gente traz a matriz, porque no trabalho a gente está conectado ali e vem tudo um atrás do outro, né? Então, a matriz energética. O que seria a matriz energética? Nós temos o corpo energético, nós temos aqui aqui um quadro aqui na sala, né? Seria a matriz original do ser. Então esse preto velho um dia disse para mim assim, através do Álvaro: Zifia, vem cá que eu vou te ensinar uma técnica aqui, né? Vamos trazer a matriz energética do irmão, traz a matriz, acopla.
Ou seja, aquele irmão que não tem parte do corpo, essa matriz ela já vai colocar a parte do corpo que tem ali. E aí, além disso, nós podemos trabalhar com o fluido cósmico, com a energia cósmica. E a gente reconstitui os corpos com a energia cósmica e o nosso ectoplasma. Ou seja, nós doamos a nossa energia, o nosso ectoplasma, e utilizamos a energia cósmica que é abundante para todos que estão trabalhando na vibratória do amor. Certo? Então a gente consegue fazer isso e consegue plasmar uma roupa naquele irmão que está ali. E aí sim encaminhar esse irmão. Dessa forma, é simples. Basta que a gente queira fazer. Né? Porque quando nós estamos atuando com a técnica, com as leis da apometria, nós criamos um vetor. Pensamento, poder do pensamento, energia do amor, o chakra cardíaco, a técnica que vem dos irmãos e o pulso energético. Quando nós pulsamos, nós estamos trabalhando, manipulando matéria etérica, do plano etérico, matéria astral, do plano astral da 4ª dimensão, do plano mental da 5ª dimensão. Por que a gente pode fazer isso? Porque nós temos o corpo físico. O nosso corpo físico tem um potencial energético que nós não temos noção. Então, através desse potencial energético, nós conseguimos trabalhar as matérias, os planos mais sutis. Então, a gente cria um vetor direcionando para determinado local. Quando a gente faz isso, não tem como não acontecer. Porque a gente consegue manipular essas matérias com muita facilidade. A gente faz isso inconscientemente e negativamente muitas vezes. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente consegue atuar no plano astral, no plano mental, de forma decisiva. Tá, vocês que me acompanham aqui, então o Itamar entrou agora muito na metafísica, né? E eu, sinceramente, isso é particular meu, eu acho que a espiritualidade deveria todas, seja lá qual for a religião, entender também de metafísica, né? Eu acho que é uma chave essencial para poder melhorar o trabalho, né? Então, quando ele fala ali em bolha rosa, na imaginação é a 4ª dimensão. A 4ª dimensão, ela está uma acima de nós. E nós somos um corpo físico e os outros corpos estão em outras dimensões. Então, nós somos interdimensionais, né? Então, cada dimensão tem um mundo de informação, né? O corpo humano, esse complexo de 7 corpos é extremamente complexo, né? Então, eles operam aqui muito com a imaginação, que está uma dimensão acima. Claro, tem um freio dimensional, porque senão eu imaginava acontecer na hora. Não é assim tão rápido. Mas sim, se imagina para depois descer para o físico, é assim que eles operam, né? Outra coisa que vocês falaram aí que eu achei bacana é sobre o ectoplasma, né? O ectoplasma é um fluido vaporoso, né? Que, pelo que eu me lembro, né? Que todos exalam, mas os médios exalam em maior quantidade, né? É por isso que eles conseguem fazer esses intercâmbios interdimensionais com o pessoal que está no astral, né? Com certeza. Só que assim, daí entra um pouco nas categorias de mediunidade, né? Tem alguns tipos de mediunidade que produzem mais ectoplasma, né? Normalmente são os médiums de efeito físico, né? Produzem mais. E esses tipos de médiums, eles são extremamente importantes dentro de um grupo de trabalho, né? Muitas vezes pode-se pensar que o médium que fica só doando energia, né, é menos dentro de um grupo de trabalho, porque de um grupo de trabalho dinâmico, isso falando mais especificamente no grupo individual no qual eu trabalho, né? Tem médiuns que se destacam porque são videntes, outros incorporam, né? Outros desdobram, né? Mas o médium que doa é aquele que dá toda a sustentação para os outros poder trabalhar, né? Então, assim, muitas vezes, até um tempo atrás, o próprio médium de doação se menosprezava, porque achava que não estava fazendo quase nada, quando via os colegas vendo, incorporando, né? Mas esse de doação é o físico? É o médium de efeitos físicos? É o de efeitos físicos, exatamente, né? Mas, assim, o mais importante de tudo isso é que ele dá essa sustentação para que os outros médiums possam trabalhar, que os espíritos também possam atuar, né? Então, eles são fundamentais com relação a isso. Tá, acho que aqui abriu uma oportunidade de abrir um parênteses aqui interessante, né, para quem está assistindo entender, né? Então, por exemplo, um médium de efeitos físicos, quando ele está sozinho em casa, é normal as coisas mexerem, né? Porque ele exala ectoplasma, esse fluido, né? Eu já vi alguma coisa de fotos, né? Antigamente se falava muito em fotos. Doutor Paulo César Fructuoso, né?
Seria muito bom vocês assistirem palestras dele. Ele fala diretamente, ele fala materialização de espíritos na casa do Frei Luiz no Rio de Janeiro. É uma referência muito boa para a gente estudar ectoplasma. Bacana. Então, o médium de efeitos físicos, se ele está em casa, as coisas vão mexer, podem mexer, tá? Porque ele tem aquela quantidade exalada de ectoplasma que é necessário para que os espíritos mexam, né, nas coisas. E até o Itamar falou agora em materializar, né, dependendo do trabalho específico para isso. Então, o que o Álvaro está dizendo aqui é que esse médium ele também é extremamente importante para dar sustentação no trabalho mediúnico para se fazer uma ação para o bem, seja qual for. Qual seria uma utilidade prática assim, do médium de efeito físico no trabalho mediúnico? Na realidade, assim, médium de efeito físico, hoje em dia, a espiritualidade não usa tanto essa característica de efeito físico. Os efeitos físicos, né, foram mais importantes no início do desenvolvimento do espiritismo, justamente para chamar a atenção, né, das pessoas para o espiritismo, porque eram fenômenos que estavam ali, tu enxergava com os olhos, né, do corpo físico, né? Só que com o passar do tempo a mediunidade foi se modificando também, né? E então assim hoje em dia, como eu te falei, um médium de efeito não se chama mais não diria um médium de efeito físico, mas é um médium doador de ectoplasma. É o que sustenta o grupo muitas vezes a nível de energia. Não que os outros não doem energia também. Só para complementar, é aquele médium que não tem uma mediunidade ostensiva, né? Ou seja, não tem uma categoria de mediunidade, né? Evidência, psicografia, incorporação. É um médium que é mais intuitivo, né? Tem a mediunidade intuitiva. Então esse médium, como ele não tem uma característica ostensiva na mediunidade, ele sustenta a energia do trabalho e dependendo do médium ele vai liberar mais ou menos ectoplasma, né? Claro que o médium que doa muito ectoplasma, aí é aquele que a gente chama de efeito físico. Esse médium que trabalha aqui, todos nós podemos trabalhar. Isso que é importante. Todos nós, mas eu não tenho mediunidade. Lê do engano, né? Porque todos nós produzimos ectoplasma em maior ou maior quantidade, né? E essa quantidade mínima que a gente possa produzir, ela é utilizada pela espiritualidade, né? Para que os médiuns de ostensivo possam exercer a sua característica mediúnica, né, Álvaro? Exatamente. Tá. Cada frasezinha deles aqui é um mundo de informação, né? Vou puxar uma aqui. Né? Claro, eles estão habituados com isso, mas é um mundo de informação. Olha que legal que o Álvaro disse, né? Ele disse que os efeitos físicos de antigamente eram mais evidentes que agora, né? Isso é bacana, porque lá na época de Allan Kardec, lá em 1851, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, as mesas voavam, né? Essa mesa que a gente está aqui, ela simplesmente o pessoal, né, botava a mão aqui, ela voava. Por que isso aconteceu na época? Porque foi necessário algo muito ostensivo para chamar a atenção. Tá? Porque ninguém caiu de paraquedas ali o espiritismo e, né, como é que vai introduzir numa sociedade materialista um negócio desse? Só com um negócio bizarro que é a mesa praticamente voar, né? Então isso aí foi sendo diminuído gradativamente, tá? Porque a espiritualidade ela é óbvia por si só, né? É quase incontestável. Tá? Então, na medida que isso foi sendo expandido, tá? Eu lembro que quando eu comecei com espiritualidade há muitos anos atrás, era meio que vergonhoso, assim, nossa, o cara ali vai para o centro espírita, né? Era uma coisa assim meio vergonhosa. E hoje é uma coisa normal, né? Então, isso aí foi evoluindo. Então, hoje não é necessário a mesa sair voando, né, que ia antigamente. Mas antigamente, sim, literalmente as mesas, cadeira, era uma coisa assim muito ostensiva. Então, legal isso aí que o Álvaro falou, que não é mais, isso aí modificou, né? Porque a gente está em constante evolução. Então, a mediunidade não vai se manifestar exatamente como era 100, 200 anos atrás. Uma coisa importante para o pessoal que está em casa, né, e que tem adolescente em casa, né, preste atenção, porque muitas vezes esses adolescentes têm mediunidade, né, e hoje eu era um adolescente com mediunidade, né,
E o que acontece dentro dessa questão da produção de ectoplasma desses adolescentes? Porque o adolescente produz muito ectoplasma. E muitas vezes em casa começa a queimar lâmpada, começa a sumir objeto, começa a queimar aparelho, equipamento, ainda mais hoje que a gente tem um monte de equipamento e caros, né? Então a gente não pode ficar queimando equipamento aí à toa, né? O que acontece, pessoal? Muitas vezes começam a acontecer esses efeitos, não tão ostensivos de mesa voar, mas de sumir um objeto, de queimar uma lâmpada, queimar uma televisão, queimar um computador, né? O que acontece? O que é isto? Né? Isto significa que existem médiuns dentro do lar que não sabem que tem mediunidade, que produzem muito ectoplasma, e os espíritos zombeteiros, né, que são aqueles brincalhões, eles acabam utilizando esses médiuns, esses adolescentes, para fazer esses efeitos, para chamar a atenção da família, para buscar o conhecimento espiritual. Então hoje é usado dessa forma, né? E a gente vê muitas pessoas chegando aqui com esses efeitos em casa, né? E no momento que tu começa a educar a tua mediunidade, que a gente tem aqui também estudo, né? Para educar a mediunidade, a gente não fala em desenvolver a mediunidade, que é um outro ramo, né? Enfim, vamos deixar por aí. O importante é educar essa mediunidade e colocar essa mediunidade, direcionar essa mediunidade para alguma finalidade. Tá, isso é legal, porque alguns casos, tá, e o meu é um desses, simplesmente a mediunidade ela surge do dia para a noite, simplesmente assim, né? Então, aquele adolescente, pode surgir na adolescência, ele começou a ter contato com o mundo invisível que não tinha então, né? Ou não tinha tão ostensivamente. E aí, tem que levar esse adolescente lá no centro espírita para poder receber um direcionamento adequado e poder trabalhar isso, né? E poder controlar isso, né? Porque a mediunidade ela é uma bênção, mas ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser educada, equalizada, tem que ser equalizada, educada, isso, né? Desenvolvida, para que aquilo seja assim uma dádiva, né? Para ajudar os outros e não um tormento, né? Mas às vezes tem que chamar a atenção, que nem o Itamar falou, né? Para aquele jovem que nunca pensou em espiritualidade, a família também não, né? A família também não. Pensar sobre isso tem que chamar atenção, e aí às vezes pode queimar uns aparelhinhos ali, pode aparecer um vulto de noite, né? É uma maneira de chamar atenção e fazer que aquela pessoa chegue no centro espírita, no centro espiritualista, né? Para poder receber a orientação adequada. Isso mesmo, né? E para não ter tanto prejuízo, né? Né? Para não ter tanto prejuízo, porque senão entra uns prejuízos. Nós tivemos um caso aqui que me veio aqui para falar, Álvaro, de uma família, né? Um casal, em que eles tinham aquelas babá eletrônica, né? Câmera, né? E eles observaram pela babá eletrônica uma criança. Quantos anos? Não tinha um ano, não. Não tinha um berço, assim. A criança chorando, e eles observaram uma mão no berço da criança pela babá eletrônica. E a criança recuando no berço. E a criança... Só apareceu na filmagem. Na filmagem. Eles viram pela filmagem uma mão no berço da criança, e não era o pai da criança, o pai da criança estava no quarto, né? E foi um caso bem interessante que a gente atendeu, né? E até foi para o grupo individual, né? E era uma criança que vai ter um projeto encarnatório muito interessante, né? E muito promissor, né? Então, você dizer, também não é só adolescente, né? Os irmãos chamam a atenção de todas as formas, né? Esse foi um bebê, né? É que na realidade, nesse caso e em muitos, né? Isso vai assim da responsabilidade dos pais, né? Porque hoje em dia nós estamos vendo as crianças têm vindo cada vez mais evoluídas, né? Mas mesmo que elas venham mais evoluídas do que nós, elas vêm com necessidade de ter um respaldo, né? Porque elas têm mais dificuldade de se encaixar nesse mundo caótico que a gente vive, né? Então, se os pais não estão preparados para dar esse respaldo, essas crianças acabam tendo problemas, né? Então, muitas vezes, isso foi uma recomendação que nesse caso específico, a espiritualidade alertou os pais que eles deveriam, porque eles não tinham uma vida espiritual religiosa, né? Então foi colocado para eles que era fundamental que eles começassem a desenvolver uma vida espiritual para conseguir dar um respaldo para aquela criança que no futuro ia ser muito importante, até para o papel dela encarnatório. Olha que interessante. Então vamos supor que
que a criança já tem um caminho espiritual, digamos assim, espiritualista, né? Então, dali a pouco, os pais dessa criança, eles têm que ter um preparo também para não atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, né? Então, isso aí é interessante. Então, a mediunidade pode se manifestar no berço, com 10 anos, com 5 anos, com 10 anos, 20 anos. Cada caso é um caso, né? Então, bacana ter trazido esse exemplo, né? Uma outra coisa que eles falaram aqui também, que é outro mundo, mas acabei esquecendo, agora me veio de novo na cabeça, né? O Itamar estava comentando sobre transição planetária. Esse é um assunto que está muito em alta também na espiritualidade, né? O que essa transição vai acabar o mundo, vai explodir? O Ramatiz fala o seguinte, ele fala que a cada 2160 anos, o planeta Terra troca de regência de signo, né? Que agora a gente está entrando no signo de Aquário. Só que essa transição não é do dia para a noite, né? Quando a gente fala num período de 2160 anos, essa transição, se eu for fazer uma regra de 3, vai ficar entre 50 e 100 anos. Então, uma troca dessa aí seria 50, 100 anos, né? E o Ramatiz fala que a nova era que nós estamos no meio desse processo seria a era do mentalismo, né? Então, o mentalismo, o nome já diz por si só, né? Então, cada vez mais vai ser mais mental, vai ser mais o ser, né? Ser a nossa essência, né? Então, a gente está uma troca de paradigma. Então, a gente está em pleno vapor e já nasce aqui espíritos mais adequados a esse novo padrão, esse novo paradigma. Só uma correção, né? Se eu não estiver errado, nós estamos saindo da era do mentalismo para a era do amor. Ou seja, da era do mental para a era do cardíaco, né? Essa é a informação que a gente tem. Então, as crianças que vêm hoje em dia, elas já vêm com a energia do amor. Enquanto nós estamos tentando desenvolver essa energia, buscando essa energia, essas crianças já têm dentro delas a energia do amor. Já é patrimônio dela a energia do amor. Por isso, toda essa modificação de paradigma, né, dentro da nossa transição. Essa transição, Samuel Gomes fala que, por exemplo, né, pessoas que estão com 60 anos, daqui a 30 anos já provavelmente não estarão mais aqui. As que estão com 50, daqui a 40 não estarão mais aqui, né? E quem é que vai assumir esse planeta? Serão essa geração que está vindo com essa energia do amor. Então, a transição ela é inevitável, né? Até porque, pegando o gancho, nós estamos limpando os trabalhos que a gente faz aqui na casa. A gente também faz um trabalho muito a nível planetário. E a gente está limpando o umbral. Está limpando o umbral. Porque para o planeta evoluir, não pode ter umbral no planeta. Porque é uma energia muito densa. Então, os trabalhos desses trabalhos de pronto-socorro que a gente faz, ele está alinhado à transição planetária na questão de limpeza do plano umbralino. Tá, isso aí é muito legal. Então, olha só. Muitas dessas crianças que nascem, elas já nascem na frequência adequada ao novo paradigma. Tá? Isso aí vai sendo trocado, né? Alguns espíritos que não alcançaram determinado nível que estava previsto, porque tudo tem tempo no universo, não dá para ficar enrolando para sempre, terão que nascer em outro local, né? Porque o universo é uma coisa um pouco grande, né? Uma coisa gigantesca. Então planeta é o que não falta, né? Só na Via Láctea tem planeta dá com pau, né? Agora a gente está com o telescópio James Webb, que não sei que foto que ele vai revelar, porque se o Hubble, que era de 1980, se eu não me engano, expandiu a cabeça da humanidade, imagina esse novo aí que ele está em ajustes lá no espaço, o que ele não vai enxergar esse novo telescópio aí. Então o planeta é o que não falta. Então, alguns vão nascer em outro planeta, e aqui já vai nascendo crianças já adequadas ao novo padrão vibratório do planeta que está em transição, né? Então isso é um assunto bacana. Outra coisa que o Itamar falou aqui, que não vai ter mais umbral, né? Só uma coisa aqui, quando esses espíritos que obsediam as pessoas, eles têm os chefes deles ficam lá no umbral, né? Eles controlam de lá. E eles, digamos, seriam uma espécie de empregado, eles ficam aqui entre nós, mas numa frequência astral. Seria isso? Nós temos um estudo aqui na casa, dentro do curso, que nós estudamos a estrutura dos processos obsessivos, né? E a amplitude que nós estamos alcançando nessas estruturas dos processos obsessivos, elas vão além do nosso planeta, né? Elas vão para fora do planeta, né? Mas falando só dentro do planeta, né? Nós temos o umbral, nós temos, vamos dizer assim, o que está me vindo para falar aqui são reinos, né? Reinos, né? Umbral dividido em reinos, podemos falar assim, né, Álvaro? Em reinos, né? Que a gente chama de bases, né? Bases, onde esses espíritos, que a gente chama de magos,
né, dominam o plano astral através do seu poder mental. Né? Então eles dominam o plano astral, dominam espíritos no plano astral, né, através do seu poder mental, porque eles têm muito conhecimento, são espíritos iniciados, né, que não seguiram o caminho iniciático proposto, né, seguiram esse caminho egoisticamente para o seu bem, porque quando a gente é iniciado em algum conhecimento, esse conhecimento não é para nós, esse conhecimento é para a humanidade. A estrutura dos processos obsessivos, só falando dentro do planeta, né? Só falando dentro do planeta, eles dominam regiões umbralinas, certo? Regiões umbralinas, como se fossem reinos, né? A gente chama de bases, né? Bases umbralinas. Então, esses locais, eles têm espíritos, os magos, né? Que são os vamos dizer assim, tem mais espíritos no topo, né? Mas os magos são, vamos dizer que são o topo de uma cadeia, né? De um processo obsessivo, né? Então, esses irmãos dominam e escravizam e orientam todo um processo obsessivo de forma, como é que se diz? De forma militar, né? Com uma organização militar. Hierarquia e bem determinado, né? Então, os irmãos que chegam a nós para nos obsediar, eles são enviados por esses irmãos, vamos dizer assim, de forma simples, né? Vamos procurar falar da forma mais simples possível, para obsediar os encarnados, né? Então, nesse processo de obsessão, nessa estrutura, né? Então, chega um irmão próximo do encarnado, que vai levar para outro, porque o objetivo dos processos obsessivos é sugar a energia dos encarnados, certo? Então, o que nós fizemos? Nós não trabalhamos só aquele irmão que está na volta, nós vamos trabalhar a estrutura do processo obsessivo, chegando até esses reinos, essas bases, e limpando essas bases e reurbanizando o plano astral, o plano umbralino, regenerando e reurbanizando o plano umbralino. Uma vez uma médium disse para mim assim: Itamar, nós já conseguimos, isso há um tempo atrás, nós já conseguimos ver um umbral com vários pontos de luz, porque toda vez que nós trabalhamos num local desses, nós colocamos lá um local de luz, um ponto de recolhimento dos irmãos daquela região umbralina. Quem fala sobre isso também, Samuel Gomes fala sobre isso, Vanderlei de Oliveira deve falar alguma coisa também sobre isso, para quem quiser Então o mago está lá no reino umbralino dele. Sim. Tá? Mas quem vai lá catar a energia das pessoas são os soldados. Os comandados deles, né? E aí tem várias formas, né? Mas nós recolhemos esses irmãos também, porque esses irmãos também, que a gente chama de mago, e a gente não diz que são irmãos maus, eles são irmãos iniciados, com muito conhecimento e que se perderam na sua caminhada. Em determinado momento, eles utilizaram o seu conhecimento para benefício próprio. E aí começaram a influenciar e aí se perderam na caminhada. Não? Exatamente. E eu sei que esses magos, eles conseguem adiar, não para sempre, né, mas eles conseguem adiar a reencarnação, né? Porque vai ser uma coisa compulsória, né? E não muito legal, digamos assim, né? Com certeza, quanto maior o poder mental deles, né? Mais tempo eles conseguem não reencarnarem, né? Mas na realidade o que ocorre é que eles acabam também em algum momento tendo que reencarnar, né? Tanto que o planeta está cheio de magos negros reencarnados, né? Porque por maior o poder mental deles, eles sofrem uma influência, ação telúrica do planeta sobre o corpo astral. Que é uma lei da apometria. Que é uma das leis da apometria, né? O que isso... Qual é a lei, Álvaro? É a ação telúrica do planeta sobre o corpo astral. Telúrica é a energia da Terra. Da Terra, exatamente. E o que isso provoca? Isso aí vai provocando uma deteriorização, uma deformação do corpo astral, né? Podendo levar até a ovoidização desse corpo astral, né? Então, a única maneira deles conseguirem dar uma estancada nisso aí é reencarnando, né? Então, muitas vezes eles precisam fazer essa encarnação contra a vontade deles mesmos para se protegerem dessa lei apométrica. Tá. Tem algum nome aí que a gente poderia dar de exemplo de um mago encarnado?
Eu não gostaria de... Gente, mas eu posso dizer alguns do passado, né? Rasputin, por exemplo. Passado, Rasputin da Rússia? Rasputin da Rússia foi um mago, né? E tem vários outros. O Rasputin, só uma curiosidade, mas ele era um mago, ele tinha um altíssimo conhecimento, mas ele usava para o mal e até para matar ele era difícil, né? Vamos dizer que os de hoje em dia é melhor não falar, né? Mas isso, geralmente, esses magos, eles têm um grande poder mental e magnetismo de atrair, de manipular massas, né? Então, ele tem essa capacidade, né? Assim, uma coisa interessante, Ângelo, os espíritos de luz não têm essa necessidade de ter que reencarnar para proteger o corpo astral deles. Isso aí que no caso os magos precisam. Tá, mas aí, Álvaro, esse conhecimento eu não tinha. Chega um ponto, então, que o mago negro, se ele não encarnar, ele vai virar um ovoide, o astral dele. Vai deformar tanto o corpo astral dele que pode acabar virando um ovoide. Aí ele meio que escolhe nascer ou é compulsório nascer? Não, muitas vezes ele escolhe, ele não tem alternativa, ele acaba escolhendo, né, colocando uma coisa que ocorre muito, porque no mundo astral, no mundo umbralino, ninguém é de ninguém. Vamos dizer assim, os subalternos daquele mago, eles não são, eles respeitam, eles temem o poder. É a lei do poder. Quem pode mais, não Sim, mais. Então não existe a confiança, né? Então assim, aquele mago tem que encarnar e ele tem que botar alguém no lugar dele, né? Durante aquele período, né? Então o que acontece muitas vezes? Durante o dia, né? Ele faz os seus afazeres normais aqui no mundo físico, né? E aquele subalterno dele fica regendo, administrando, vamos dizer assim, o reino dele, né? Mas à noite, quando ele dorme, ele volta para o seu reino para ver como é que tá fiscalizar. Exatamente. Porque não existe confiança nesse métier. É interessante. Mas é isso, né? Então a gente tem condições, só para retomar assim, né? A gente tem condições dentro das técnicas que foram nos passadas e dentro das linhas de irmãos que trabalham conosco aqui, né? Porque nós trabalhamos com várias egrégoras espirituais. Eu a partir de um tempo, né? Eu comecei a dizer assim, nós não somos um centro espiritualista, nós somos um portal energético. Nós somos um portal energético onde várias linhas, várias egrégoras ancoraram suas energias. Então o nosso potencial de trabalho ele é muito grande. Porque tu imagina assim, a cada semana às vezes encosta uma falange de irmãos da luz dizendo que querem, olha só como eles são. Eles assim, eles pedem permissão para trabalhar conosco. Olha a humildade desses irmãos. Né? Eles chegam no dirigente do grupo e pedem permissão para trabalhar junto com a egrégora do Amor e Luz. Olha só que interessante. E isso nós temos várias. Então, por isso que nós temos a capacidade de fazer os trabalhos que nós estamos fazendo aqui. Porque nós estamos alinhados com o processo de transição planetária. O Samuel Gomes diz, quando ele colocou isso, a gente já sabia disso, né? E é legal isso, porque o trabalho que se faz aqui na casa está sendo divulgado por muitos outros espiritualistas, né? Outras pessoas que estão tendo esse entendimento e estão recebendo isso. Ele diz... seria secar gelo. Seria secar gelo se nós estivéssemos fazendo todo esse trabalho e as pessoas estariam indo por um umbral, estariam sendo levadas para um umbral e mantendo esta estrutura umbralina, né? Seria secar gelo, né? Então o que ele diz? A informação que ele recebeu que a partir de 2000 as pessoas não vão mais para o plano umbralino. Isso vai ser polêmica agora, né? Que eu vou colocar. As pessoas não vão mais para a região umbralina. Elas vão direto para as colônias serem tratadas. Então olha a importância de a gente fazer um tratamento aqui que era para ser feito lá, porque antigamente dizia assim, tem que dar uma passadinha no umbral para purgar um pouco das energias. Hoje não tem mais isso. Hoje o irmão desencarnou, ele não vai mais para o umbral, ele já vai para as colônias. Então ele vai chegar num local que nem esse aqui, e nós temos vários exemplos disso, de irmãos que desencarnados aqui, conhecidos, né? E que na outra semana já estava aqui para serem encaminhados. Então o umbral ele está em processo de desfazimento de limpeza, por causa da mudança da transição planetária. Está em processo de extinção.
E assim, nesse processo, tu imagina os irmãos como é que eles estão lá. Eles estão desesperados para manter os seus reinos, né? Então eles estão jogando a última cartada. Por isso que a gente está vendo o planeta dando essa mexida, né? O planeta está dando essa mexida energeticamente, né? Porque eles estão dando a última cartada deles. Em seguida, eles não estarão mais aqui. Estarão em outro local. E isso não quer dizer, pessoal, castigo. Samuel Gomes coloca isso. Não é castigo para esses irmãos. Agora tu vai para um... Não é castigo. Ele vai para um planeta de acordo com a frequência energética dele. E está tudo certo. Porque ele vai encontrar lá os companheiros dele. Entenderam? Claro, com menos tecnologia, com, né, um planeta mais primitivo, vamos dizer assim. Mas está tudo certo. Não é castigo para eles, entendeu? É uma coisa que é normal, vai ser normal. É o padrão dele. Então, nada mais... justo ele ficar num local adequado ao padrão que ele está no momento, até que ele possa, né, evoluir. Ele até se sentiria mal aqui, pelo padrão elevado do planeta, ele não teria condições de ficaria deslocado dentro desse contexto aqui. Com certeza. Uma coisa interessante, quando o Itamar comentou sobre os grupos de espíritos que vêm pedindo para trabalhar na casa, no período da pandemia, logo que estourou a pandemia, nós não paramos, né? Nós nos readaptamos, né? Que nós começamos daí com os trabalhos online aqui na casa, que no início foi difícil, não era uma coisa que nós estávamos acostumados a fazer, mas a gente foi se adaptando, né? E a gente observou uma coisa bem interessante, Ângelo. A quantidade de grupos de espíritos que trabalhavam ou que davam assistência a outros centros espíritas pedindo para vir trabalhar conosco, porque aqueles centros espíritas fecharam, né, totalmente, né, pelo menos durante o período da pandemia, né? Então esses seres eles precisavam trabalhar também, né? Então assim a quantidade de falanges, de grupos, de equipes espirituais que vieram pedir permissão para trabalhar junto de nós aqui na casa foi muito grande, né? E de uma frequência assim de grupos bastante variados, né? No mundo espiritual. Legal, isso é o que eu acho bacana de casa universalista, porque não fica fixa, né? Não, é só isso e deu, né? Não estou aqui maldizendo outras religiões, mas isso eu acho muito bacana. Então não é uma coisa fixa, não, é só a entidade tal, é só assim, é só assado, não. Está sempre em metamorfose, está sempre evoluindo e sempre agregando novos conhecimentos e novas entidades que queiram também contribuir de alguma maneira com aquele trabalho espiritual. Interessante assim, é o que o Álvaro colocou, né? Quando chegou a pandemia ali, na pandemia, nós também decidimos fechar a casa, né? Mas a gente veio fazer um trabalho aqui, num grupo, porque a gente tem um trabalho para o planeta, a nível planetário, que a gente chama Pronto Socorro Planeta, utilizando as mesmas técnicas a nível planetário. Então, nós fomos trabalhar ali num grupo, nós estávamos entre 6 pessoas, e fazendo online com os trabalhadores em casa, né? Isso fechado aqui. E aí uma das irmãs que estava dentro do trabalho, que tem a conexão com os irmãos, disse assim: eu estou envergonhada, porque os irmãos estão me dizendo que na hora que eles mais vão precisar de nós estamos abandonando. Interessante, né, pessoal? Eles disseram isso. Eu também fiquei assim, porque nós íamos fechar a casa. A partir daquela mensagem que ela trouxe, né, eu disse assim: nós não vamos fechar. Nós vamos continuar trabalhando, né? Sim, exatamente. Porque a orientação era fechar, para todo mundo estava ali, não sabia o que ia acontecer, né? E a gente não fechou. O que a gente fez então? A gente substituiu os trabalhos que a gente fazia aqui na casa, dos grupos, né? A gente começou a fazer trabalho para o planeta. Então a gente fazia trabalho para o planeta segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Nós fazíamos 4 trabalhos para o planeta por semana. Isso é na psicosfera do planeta? Na psicosfera do planeta. Limpando a psicosfera, porque imagina como é que ficou o planeta na pandemia. Psicosfera digamos assim, o padrão? O plano astral e mental do planeta. Né? Plano astral e limpando também as zonas umbralinas, né? Nesse processo. Então, esse trabalho do planeta nós recebemos, a gente pode falar até mais sobre ele, nós recebemos em 2014, no final de um curso de pronto-socorro. Né? Até o Álvaro foi o start desse processo, né? Lá no trabalho, né? E aí nós começamos a fazer trabalho planeta, né?
E foi muito interessante a gente receber essa incumbência de fazer trabalho no planeta. E a gente começou a fazer de 15 em 15 dias, depois fazer uma semana por semana. E na pandemia a gente fazia 4 trabalhos por semana. Olha só. A soma média dos pensamentos e sentimentos dos humanos, né, geram um padrão, digamos assim, né? E na pandemia, imagina o que não desespero, que preto que não ficou. É que, né? na realidade, Ângelo, antes da pandemia, o padrão já não era bom, né? Tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos e emoções, né? E tudo isso fica plasmado, né? E na pandemia piorou ainda mais, né? Sim, imagina. Então eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo de que cada pensamentinho, cada emoção que você emite, ela vai para a psicosfera do planeta. Então cada um de nós é responsável pela psicosfera do planeta. Então cuidem o que pensam e o que sintam, porque isso agrega no bem-estar ou no mal-estar a nível planetário. Quem gosta do Hélio Couto, né, e isso que o Itamar falou agora, segundo o Hélio Couto, agrega antimatéria. Ele usa uma linguagem mais técnica, né, mas é exatamente isso. Então tem que cuidar, porque isso aí não é abstrato, não é viagem, que não existe, não. A gente pode, não é porque a gente não está enxergando com os olhos físicos que não existe, não, existe sim, né. Tem toda uma complexidade aí do mundo invisível que a gente tem que ter cuidado para poder viver melhor, né, viver em harmonia, em equilíbrio, né. Então a gente já está chegando aqui na reta final, tá? Mais alguma coisa para contar? Olha, nós falamos pouca coisa hoje aqui, né? Vamos ter que ter outra, né? Porque, olha, porque a gente falou sobre vários assuntos, né? E foi pontuando, achei que foi legal, assim, isso mesmo, né? Mas com certeza a gente tem muito mais aí para trazer para o pessoal, né? O conhecimento que é produzido dentro do Centro Espiritualista Amor e Luz. A gente não tem a noção, né? Quando a gente começa a falar, é que a gente começa a ter a noção do conhecimento que a gente tem aqui dentro com o intercâmbio com a espiritualidade, com os trabalhos que a gente realiza aqui, né? Tanto o conhecimento dessa contraparte astral e mental, quanto da parte de autoconhecimento, todos os nossos trabalhos, né, de pronto-socorro coletivo, ele é presencial e ele é online, né? A gente pode falar sobre isso, assim, os dias, não sei se... Eu vou deixar, claro, à vontade, eu vou... E o trabalho, cada trabalho antecede uma palestra, e a palestra é voltada ao autoconhecimento, né? Então não adianta a gente tratar, a gente não quer aqui criar seguidores, né? A gente quer que a humanidade evolua, né? Evolua como um todo, e cada um que vem aqui, ele se empodere da sua vida, da sua caminhada, né? Através do autoconhecimento, porque o autoconhecimento nada mais é de que olhar para mim, olhar para as minhas coisas e, puxa vida, aqui não está bom, eu vou ter que transmutar isso, vou ter que transformar isso. E a gente dá esse suporte para que as pessoas se melhorem. Cada um que vem aqui se melhorando, a gente vai criando uma vibratória no planeta. E isso está dentro do processo de transição planetária. Por isso que eu falei, porque cada pensamento que você emite, cada sentimento que emite, é importante para o planeta, não só para a gente. A gente tem essa responsabilidade para a gente, para a nossa família, para o nosso entorno, para a nossa comunidade e para o planeta. E se a gente puder falar um pouquinho mais em relação ao processo cósmico que está acontecendo aqui. Álvaro, considerações finais aí? Assim, uma coisa que a gente não comentou muito é que a nossa casa não é só uma casa de pronto-socorro espiritual, né? de desobsessão. Nós temos outros tipos de trabalhos também. Nós temos grupos na área da saúde, nós trabalhamos com Reiki, temos mais de um grupo na área da saúde e essa diversidade, né? Que é o que nos dá o tempero, né? da vida, que nos dá alegria. Por exemplo, um grupo de saúde trabalha mais voltado na área da Umbanda. Nós temos um outro grupo que está começando agora, mais voltado com os irmãos de fora do planeta, que nos orientam. Então, para ver assim que é bem diverso. Várias linhas. Vários níveis de dimensões, de energias, né, que a gente procura trabalhar dentro, sem preconceito nenhum. Né? Então isso aí é cada vez mais a gente deixar de ter preconceitos com as coisas, né? Como o Itamar falou, né? Procurar cada vez mais vencer as nossas crenças limitantes, que realmente é o que diz, né? É o que nos limita, é o que nos deixa sempre no mesmo lugar, né?
pegando rápido assim o gancho do Álvaro, e nós, quando nós viemos para cá, o Ângelo, a espiritualidade disse que nós viemos crescer. Eu digo, mas para onde? Só se for para cima, porque não é elevador, né? E não imagina que em 2018, quando começaram a chegar os irmãos para trabalhar com saúde, e disseram também que nós íamos ser fortes na saúde, que nós íamos ter uma ligação ciência e espiritualidade muito forte. Não sei como é que vai ser isso, mas eu acho que vai ser, pessoal. Nós recebemos, então disseram que nós íamos crescer. Eu digo, para onde? Não sabia para onde. Não é que a proprietária que nós alugamos a casa aqui, ela comprou o terreno do lado aqui e nos concedeu para usar, né, que a gente pediu para ela para usar mais voltado para a saúde, porque a saúde vai crescer muito aqui conosco, em função do que até que o Álvaro colocou, e nós agora estamos com obras aqui do lado, expandindo o CEAL, a curto prazo 2 salas de trabalho para a saúde, a médio prazo um salão maior para a saúde e a longo prazo um salão para 150 pessoas. Então o nosso trabalho na pandemia nós não paramos. No astral, como o Álvaro colocou, muitos espíritos que precisam de ancoramento do material aqui, e as casas infelizmente fecharam, esses irmãos vieram para cá. Então nós triplicamos o nosso astral e nós vamos duplicar o nosso material. Bem bacana, Itamar. Então, pessoal, considerações finais, né? Queria agradecer ao Itamar e ao Álvaro pela oportunidade, né, de receber a gente aqui no Centro Espiritualista Amor e Luz. Eu vou deixar todos os contatos, né, que eles me fornecerem aqui, horários, todas as informações que eles acharem relevantes, eu vou botar na descrição de todos os vídeos aqui que for dividido no integral. Aí vocês vão poder entrar em contato aqui com os trabalhos que eles têm, né, que tem online também e presencial, né? E é isso, pessoal. Deixem nos comentários as dúvidas, os temas que vocês mais gostaram, sugestões de novos temas, né, para que a gente possa voltar aqui mais vezes e conversar sobre mais assuntos interessantes. Então é isso. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Gratidão a todos. Gratidão.